Senhor presidente, nobres colegas da mesa, autor do projeto de lei, colega Paulo Sérgio, ao público aqui presente e aqueles que nos veem pela televisão. Senhor presidente, nós ficamos preocupados, sem dúvida alguma, quando temos que discutir um assunto da relevância desse projeto de lei apresentado pelo nosso colega Paulo Sérgio Martins. Antes de qualquer coisa, preciso dizer que tenho o maior apreço ao colega, pelo vereador que é, atuante como é, pela pessoa profissional que é, realizando um trabalho notável na nossa cidade, na área em que ele trabalha. E, obviamente, que o pastor Dirley não é intolerante, não poderia suportar uma situação de intolerância religiosa. Mas eu acho necessário, senhor presidente, nobres colegas, tecer alguns comentários a respeito do assunto. Primeiro, que ele é temerário por si só, e mesmo tendo a experiência de muitos e muitos anos na área, eu me preocupo muitas vezes para tratar de assunto dessa envergadura, dessa importância aqui nesta Casa de Leis. Tenho para mim que não deveríamos mover ou tocar num assunto dessa magnitude no momento desse. O país vive um momento de turbulência, o que a gente está vendo nas ruas, o que a gente está vendo acontecer no nosso país é realmente resultado de uma intolerância, não é? E, obviamente, que nós, como evangélicos, cristãos, já passamos por situações horrorosas no sentido da intolerância, desde que o Evangelho veio para o Brasil, desde que se implantou a palavra do Evangelho no nosso país, e a história está aí para contar para quem quiser as lutas, as dificuldades, o sofrimento, tortura e até morte em relação a isso. Daí a eu ter muito cuidado para tratar desse assunto. Eu solicitei ao vereador autor do projeto de lei, Paulo Sérgio, que retirasse da justificativa, uma expressão que, para mim, ela representa a intolerância religiosa. E eu quero ler para que Vossas Excelências prestem atenção e julguem, e analisem. Eu preciso me posicionar, como um líder evangélico, trazido para cá por uma multidão que acredita da forma como eu estou exatamente transmitindo aqui. E, na justificativa, Sua Excelência declara desta forma: intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas. Já foi isso mesmo, meu tempo? Deixa eu tentar, achei que teria mais tempo. Respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Poderá ter origem nas próprias crenças religiosas de alguém ou ser motivada pela intolerância contra as crenças e práticas religiosas de outrem. Quando o autor coloca que a intolerância religiosa pode ter origem na própria crença religiosa de alguém, está demonstrando intolerância contra a crença de alguém, contra a crença de outras pessoas. Que condição nós temos para analisar o tipo da crença que cada pessoa tem, que cada pessoa adquiriu na sua vida? Eu acho que
a matéria, ela já é bem tratada pela Constituição da República Federativa do Brasil, não é? Quando ela exige liberdade de expressão, liberdade de culto, não haver embaraço para nenhum culto religioso. A Constituição prevê tudo isso, e isso, sim, é um trabalho especial que fizeram os legisladores de 1988 em relação à intolerância religiosa. Eu acho que alguém querer cercear alguém que crê de determinada forma, aí está sendo intolerante, aí está praticando a intolerância religiosa. E, por fim, eu sei que o nosso tempo é muito curto, eu vejo particularmente que essa lei, que já passou pelo Congresso Nacional, né, ela traz em si um objetivo claro de querer entrar nas religiões, sim, para dizer o que elas devem e o que elas não devem fazer. Pautar as religiões, pautar os pastores, pautar os padres, como fez Hitler nos seus dias, mandando a pregação que cada pastor deveria fazer. Aquilo que é santo para um, pode ser profano para o outro. Aquilo que é legal para um, pode ser ilegal para o outro. Melhor nós faríamos em não tocar nesse tipo de assunto, e sim respeitar a origem, a forma de crer, a crença de cada pessoa. Eu acho que assim nós estaríamos preservando muito mais a tolerância religiosa e a fé de cada pessoa. Ninguém realmente tem o direito de atacar essa religião ou atacar aquela outra religião, mas, porém, no íntimo, na intimidade de cada igreja, de cada religião, ou seita, como quiserem falar, aquelas pessoas têm liberdade para expressar, têm liberdade para dizer o que elas acham que deve ser. E isso que tem acontecido no nosso país ultimamente, e as pessoas confundem intolerância, né? Confundem intolerância com a falta de liberdade, a falta da liberdade para se expressar. Nós precisamos ter cuidado, que muitas vezes as pessoas não tiveram, nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Tá? E eu acho, para finalizar, que respeitar as religiões, para mim, é exatamente permitir que pregue exatamente aquilo que eles acreditam. Fala exatamente do jeito que você crê. Eu entro numa igreja católica, eu tenho que respeitar a forma como o padre está se dirigindo aos seus fiéis. Se eu entrar num centro, eu tenho que respeitar a forma como se está tratando ali. Não é? Agora, eu não posso pautar aquela organização religiosa e dizer, a partir de agora você só vai falar desta forma, você não pode falar isso. Isso sim eu chamo de intolerância religiosa. Obrigado, senhor presidente.